Se você puder abrir o seu app ou a sua Bíblia, eu gostaria de partilhar com você o texto de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 36. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Todos nós olhamos para Jesus e quando nós falamos sobre suas emoções, nós lembramos do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, que diz que Jesus chorou. Mas nós não nos recordamos de uma forma comum a esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Porque este texto também mostra a sensibilidade de Jesus. Mas a sensibilidade não é uma emoção. A sensibilidade é um sentimento. Angustiar a nível de alma é um sentimento. Entristecer-se a nível de alma é um sentimento. E Jesus estava profundamente impactado com o que ele haveria de viver. Não era uma simples ansiedade, ou uma ansiedade generalizada que estava presente ali. Era o peso do momento. Era a referência de todos os nossos pecados, meus e seus, da humanidade, que estava sendo posta sobre Jesus. A missão dele não era só uma missão para a sua própria vida, era uma missão para toda a humanidade. Havia um peso que de fato era grande naquele momento. E nós lembramos que ele era 100% homem e 100% Deus. O texto fala que por 3 vezes ele busca a presença do Deus Pai e ele compartilha, se fosse possível, que aquele cálice pudesse ser passado, que ele não pudesse viver, que ele não pudesse ter que enfrentar o peso de tudo isso. Por 3 vezes ele ora e não obtém respostas. O que era conteúdo? Somente o que ele desejava, se fosse possível, que aquele cálice fosse passado e ele não se submetesse? Não. O conteúdo da oração ia um pouco além. Ele desejava, se fosse possível, que aquele cálice fosse passado, mas que a vontade de Deus pudesse prevalecer. Não fosse a vontade de Jesus, mas a vontade do Pai que pudesse prevalecer. O que ele enfoca é que a vontade de Deus é a mais importante para a sua vida. O que ele enfoca não era o que ele queria ou desejava,
mas que Deus pudesse continuar cumprindo o seu propósito sobre a sua vida e sobre o seu futuro. A oração de Jesus mostra o seu lado humano de desejar momentos mais suaves sobre a vida, momentos talvez mais ternos, mais leves. Mas a oração de Jesus retrata o valor que é de depender de Deus Pai, de fazer cumprir a vontade de Deus Pai, de ser o que Deus Pai deseja. E é por isso que, nos seus momentos de angústia, de tristeza, ele buscou apoio, e o seu apoio não estava ali, de fato, vivendo o que precisava viver. E para desmistificar a leitura desse texto, como que homens simplesmente cansados, ou homens que estavam precisando de dormir, ou homens que estavam ali diante de uma labuta, de viagem, de vários fatos, acontecimentos que precisavam descansar. Se você nunca viveu uma luta espiritual, uma das suas manifestações é o abatimento e o cansaço físico. Quando você enfrenta uma luta contra as trevas, uma das consequências é o domínio da sua condição, da sua energia física. E nenhuma vez que eu enfrentei lutas espirituais, como pessoas vivendo uma adversidade, possessas, endemoniadas, e nenhuma das vezes eu saí de uma situação como essa, estendendo o braço, dizendo: estou mais forte do que antes, estou mais aceso do que antes. O cansaço é natural. O que esses homens estavam vivendo aqui era uma luta espiritual, e por isso o abatimento físico era consequente. E quem já passou por isso sabe disso. Então nós precisamos entender que Pedro, Tiago e João não estavam ali cansados fisicamente, simplesmente estavam vivendo as consequências da luta espiritual. E a luta é grande. Jesus diz: eu não posso contar com vocês, vocês precisam estar mais atentos, precisam vigiar mais, porque senão vocês vão cair em tentação. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. O 100% Deus em Jesus estava evidente, mas havia 100% homem também. E desse ponto para frente, Jesus estava no contexto 100% homem, porque a presença de Deus se manifestava, mas não estava mais plena pela ação que sucederia. Deus não podia ser morto. Jesus, Deus, 100% Deus, não poderia viver o limite. O homem, Jesus, o Nazareno, 100% homem, ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que morrer para cumprir o propósito de Deus. E diante disso, nós conseguimos perceber que essa natureza humana nossa é uma natureza de limite. Então nós podemos estabelecer a seguinte pergunta hoje: como agradecer diante dos nossos limites? Como agradecer diante dos nossos dilemas? Como agradecer diante das nossas tentações? Como agradecer diante das circunstâncias tão difíceis que nós passamos? Como agradecer? Reconhecendo que Deus é a razão de nós vivermos. Jesus reconheceu isso quando ele disse: Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua. O Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é a razão do que eu hoje vivo, do que eu viverei, do que eu serei, do que eu alcançarei. Quando nós entendemos isso e mostramos total dependência de Deus, nós conseguimos agradecer diante das tempestades, nós conseguimos agradecer diante dos dilemas, nós conseguimos agradecer nos momentos mais difíceis que nós passamos. Eu conheci um rapaz no seminário, e alguns anos antes dele ir para o seminário, morava em Brasília, ele sofreu um acidente de carro e ele perdeu as 2 pernas.
E ele, quando tomou consciência, depois do acidente, e foi-lhe dado a notícia de que ele havia estado dessa forma, ficado assim, ele disse para mim que a única coisa que ele conseguiu dizer foi: se Deus permitiu que isso acontecesse, se eu estou assim, obrigado, Senhor, porque eu vou viver uma vida que eu não imaginava, mas espero que seja tão grande quanto eu tinha pensado para mim mesmo. Obrigado, porque o Senhor tem o melhor para mim. Quando eu vi essa história dele, eu fiquei muito impressionado. E depois, quando associei a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas, mais impressionado ainda. Porque nós, às vezes, conseguimos falar coisas boas em momentos ruins, mas normalmente nós falamos coisas ruins nos momentos ruins. Porque nós também temos a capacidade de fazer com que falemos coisas ruins em momentos bons. Não tem aquele negócio que você está vendo e de repente estraga tudo? O momento era bom, você falou uma coisa ruim. É comum os momentos ruins a gente falar as coisas ruins. Mas não é comum nos momentos ruins nós falarmos coisas boas. Não é comum. Não é comum agradecer diante dos momentos ruins. Não é comum a gente parar e engrandecer a Deus, adorar a Deus nos momentos ruins. Porque nos momentos ruins o que nos chama a atenção é o lado ruim. Então a queixa, a murmuração, o desânimo faz parte da nossa caminhada. Nós precisamos jogar para fora o que estamos sentindo. O que estamos sentindo? Desolação. Estamos sentindo sós. Nós estamos sentindo desajeitados. Nós estamos nos sentindo mal, porque a realidade que está sendo vivida é muito ruim. Nós queríamos respostas diferentes, em que o cálice pudesse ser passado, que a nossa dor pudesse ser minimizada, o nosso sofrimento jamais vivido. Nós queremos isso. Mas quando nós sabemos o que está acontecendo e sentimos a realidade dos fatos, não tem como a gente fugir disso. Há uma história antiga, e é uma história bíblica, né? Ou de um conhecimento bíblico, que 3 pessoas, elas morreram e elas foram para o inferno. E uma pessoa era de uma denominação que acreditava muito na predestinação. E ela dizia: eu sempre acreditei na predestinação e sempre acreditei que eu era predestinado para ser salvo. Eu não posso estar aqui no inferno. Impossível estar aqui no inferno. A outra pessoa de uma outra denominação evangélica dizia: eu sempre acreditei no meu livre-arbítrio e eu um dia levantei a mão, fui na frente e aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, uma vez salvo, sempre salvo, eu não posso estar no inferno, jamais, isso não está acontecendo comigo. E uma outra pessoa de uma outra denominação colocava as mãos na parede do inferno, fechava os olhos e dizia: não está quente, eu não estou no inferno, impossível não estar no inferno. A realidade, às vezes, que nós vivemos, ela é baseada no que nós cremos. Só que os confrontos da realidade nos deixam meio oscilantes, porque uma coisa é você crer sem precisar passar à prova a sua fé. Uma coisa é você desenvolver embasamento para a sua história e nunca ter que efetivamente colocar à prova isso. Nós às vezes dizemos que somos capazes para enfrentar todas as coisas. Nós usamos a expressão assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Em Cristo eu posso todas as coisas, e eu vou enfrentar, eu vou lutar. Mas quando estamos no meio da luta, o medo surge, a ansiedade surge, as nossas convicções ficam abaladas, a nossa fé fica instável. Nós olhamos à volta e percebemos que às vezes, como Jesus, estamos sozinhos diante dessa luta. Não tem ninguém conosco.
E por mais que busquemos e nós coloquemos essas pessoas como parceiras, elas não conseguirão chegar, porque a luta é maior do que nós podemos imaginar. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos Jesus nos ensinando algo importante nessa manhã. E eu queria chamar a sua atenção para esse ensino de Jesus. Aprender a agradecer a Deus nos momentos mais inusitados da sua história. Só é possível se você fizer o que Jesus fez. Não seja a sua vontade, mas a vontade de Deus. Reconhecendo que a vontade de Deus é melhor do que a sua. Reconhecendo que a vontade de Deus está além do alcance do que você pode chegar. Reconhecer que essa vontade de Deus tem o controle de tudo. A sua vontade, o seu desejo, não tem. Eu não sei o que você vive hoje. Eu não sei quais são os dilemas da sua realidade. Eu não sei quais são os confrontos que você passa. Mas eu quero dizer para você que se você viver à dependência de Deus, você conseguirá passar os dias maus. Você conseguirá enfrentar aquilo que envolve os maiores dilemas da sua história. Porque Deus será contigo. Ele não vai dormir, porque a palavra de Deus diz que Deus não dorme. Você precisa de dormir. E enquanto você dorme, o Senhor cuida das coisas. Mas Ele não dorme. Ele se mostra presente para cuidar de nós enquanto nós dormirmos. Mas Ele cuida de nós enquanto nós estamos acordados. Ele nos protege diante das circunstâncias que passamos. Nós vivemos diferenças nas nossas histórias. Havia na Igreja Memorial de Linhares, todo o retiro de verão, os melhores momentos de Esther Mabel. E nesse momento cômico do retiro, sempre falava sobre as barberagens dela. E todo ano tinha uma novidade extrema, assim, sobre isso. Algum fato muito lúdico. E diante dessas situações, a gente sempre dizia quanto trabalho ela dava para os anjos. E nessa realidade, nós às vezes damos muito trabalho para os anjos, que têm a missão de nos servir. Nós damos muito trabalho, às vezes, para nós mesmos, nós damos muito trabalho para a nossa família, nós damos muito trabalho para a igreja, nós damos muito trabalho para os nossos colegas de trabalho, nós damos muito trabalho para os nossos colegas da faculdade, do colégio, nossos professores, para os nossos coordenadores. Porque nós temos dificuldade de nos manter num trilho e de fazer as coisas certas. E a realidade é, quando nós assim vivemos, quando nós assim fazemos, nós temos consequências. Mas há situações da nossa vida que não dependeram do que nós fizemos, se certo ou errado. Elas acontecem, elas aconteceram. E aí? Parar nesse momento para dizer, enquanto a tempestade está acontecendo, diante do problema que você está vivendo, procurar ver aonde está o erro. Talvez o primeiro momento nosso é tentar resolver a situação saindo da chuva, adequadamente criando uma linha de ponderação de consciência, para que a gente possa cuidadosamente sair de onde estamos para evitar estragos maiores. E isso só é tomado com consciência. A gente precisa refrear as nossas tensões, a gente precisa equilibrar as nossas emoções, para dar linha de saída, linha de fuga adequada aos perigos que nós vivemos. Não sei se você já teve experiência de socorrer pessoas em acidente de carro. Uma vez eu estava indo para Guarapari, no domingo, para fazer um sepultamento às 7 horas da manhã, eram 6 e pouco da manhã, bem perto ali
do pedágio ali de Amarelos, antes de chegar na entrada do sítio da nossa igreja, uma carreta bateu de frente com o ônibus. Dezenas de pessoas machucadas. Eu fui a primeira pessoa a parar naquela hora ali para gerar socorro. E quando você vê tanta gente machucada, você fica perdido no que você deve fazer. E na hora Deus me instrumentalizou para poder cuidar dos carros que vinham, pegar as pessoas que estavam boas, estabelecer voz de comando para poder ver quem estava mais machucado, de poder direcionar uma pessoa para poder ligar para a polícia e fazermos com que aquele momento do caos se tivesse uma ordem, e uma ordem que pudesse agregar valor diante de tudo que estava acontecendo. Naquela ocasião não tínhamos o SAMU, as dificuldades eram grandes do Corpo de Bombeiros chegar, e no âmbito de você tentar ajudar, as pessoas mais graves eram mantidas no chão com socorro imediato de pessoas, e as mais ou menos colocadas em alguns carros que se disponibilizavam para poder levar essas pessoas para o hospital. E eu me lembro de um moço que era pernambucano, e ele dizia assim: eu deveria ter vencido o meu medo e ter ido de avião, porque é que eu fui entrar nesse ônibus? E ele repetia, e repetia, e repetia, e repetia. Até que uma pessoa que estava do lado olhou para ele e disse: se você estivesse no avião, o avião também teria caído. E ele tomou um susto assim. E parou de falar essas coisas. Às vezes nós precisamos encarar um ponto de realidade, se aquele moço estava certo ou não, mas a gente precisa encarar a realidade. A realidade era qual? O acidente já tinha acontecido. Ele estava machucado, pessoas morreram nesse acidente. E a gente precisa, nesse momento, não olhar pelos nossos olhos ou seguir o nosso coração. A gente precisa se submeter à direção de Deus. E para que isso ocorra, a gente precisa entender que antes desse fato, Deus já estava na direção de todas as coisas. Ele estava acima de todas as coisas. Aquilo poderia ter sido evitado. E olha quantos acidentes são evitados. Quando você olha, por exemplo, esses programas de câmeras que mostram situações adversas acontecendo, você vê muitos acidentes assim extraordinários, mas você vê tantos livramentos, e é tanto mais livramentos do que acidentes. E aí você diz assim: impossível, não, esse negócio não tem como acontecer. Milimetricamente, uma carreta fazer um negócio desse, um carro passar por isso, a pessoa passar ileso. Ontem eu estava vendo um cachorro numa pista de corrida, em que os carros a mais de 200 km por hora vinham em sequência, e o cachorro tranquilo atravessando a pista. Passa o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 15º, ele atravessa a pista na boa. Aí você vê o desespero de quem está gravando, as pessoas gritando: vai morrer, acabou, morreu. E os carros passavam milimetricamente, e ele tranquilo, na boa, atravessando aquela pista, como se nada tivesse acontecendo. Sabe, nós precisamos entender que às vezes nós conseguimos ver livramentos de Deus, mas nós precisamos entender que às vezes nós não conseguimos ver os livramentos de Deus. Mas Deus continua agindo aos nossos olhos, ou fora ou longe dos nossos olhos. Então, se Deus age antes de nós, antes do que nós estamos vivendo, a gente precisa entender que Deus também está agindo nesse momento que nós estamos vivendo. Deus está agindo agora, Deus está à nossa frente. Então, se Ele esteve, se Ele está e Ele vai continuar, o que eu preciso fazer diante dos meus dilemas, diante dos meus momentos adversos? Eu preciso continuar crendo em Deus. Eu tenho a minha vontade, você tem a sua vontade, mas acima da nossa vontade nós temos um Deus que tudo pode. Agradecer diante do dilema, diante da situação inusitada, é dizer: Senhor, o que deve prevalecer é a tua vontade, e eu creio na tua vontade, que é melhor do que a minha. Eu creio no teu poder, porque eu não tenho. O que eu busquei de amigos para me ajudar, para me dar força, estão dormindo. O que eu tenho agora é só o Senhor.
E é impressionante, porque quando nós chegamos a essas conclusões, nós conseguimos entender o que o apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque a dinâmica da vida é, quando eu não tenho o que fazer e só tenho Deus, eu percebo o quanto esse Deus é poderoso e grande sobre a minha vida e a minha história. Porque eu não tenho onde mais escorar, eu só tenho a dependência de Deus. E aí às vezes eu fico perguntando, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não busquei a suficiência de Deus antes? Por que eu não confiei simplesmente só em Deus antes? Por que agora? Só agora? Essa é uma tendência nossa. Às vezes dizemos assim, a gente não quer dar trabalho para Deus. Mas quando a gente faz isso, não quer dar trabalho para Deus, saiba, nós damos muito mais trabalho para Deus. Se pudéssemos dizer assim. Jesus estava no seu momento mais crítico enquanto homem. Ele estava numa realidade complicada. Ele sentiu o peso disso. E ele foi capaz de agradecer e reconhecer Deus nesse momento, antes de todas as coisas. Eu queria te desafiar hoje, independentemente dos seus dilemas, das situações inusitadas que você passe, sejam elas quais forem, aprenda a agradecer e exaltar a Deus, para que a vontade dEle continue se cumprindo sobre você, para que a bênção de Deus continue repousante sobre você, para que a direção de Deus continue cumprindo o que só Ele de melhor pode fazer sobre você. Nessa manhã, nós precisamos entender que o nosso Deus está presente mesmo diante dos nossos caos, que o nosso Deus é por nós, mesmo diante de todas as calamidades. Eu falei com vocês que em maio desse ano eu escrevi um texto, esse texto está sendo publicado agora, se Deus quiser, no mês de janeiro, sobre essa teologia que nós, enquanto homens, vivemos nos caos da vida. Como poder enfrentar os momentos que o nosso país enfrentou no Sul, que enfrentou aqui em Mimoso, no mês de março, que temos enfrentado no mundo. Como encontramos Deus nesses momentos? Como vemos Deus nesse momento? E a argumentação teológica é contrária a essa teologia da prosperidade, de que tudo sempre vai dar certo, que nada vai acontecer difícil sobre nós. A teologia, ela é baseada no Jesus de Nazaré, que não nasceu num palácio, que nasceu numa casa de carpinteiro, que desenvolveu a sua vida simples, que não veio de um palácio, mas veio de uma família nobre, de uma referência de valor, de um pai, de uma mãe que foram tementes a Deus, que soube viver. E ao enfrentar essas circunstâncias que estão presentes nas suas histórias, sobre modular esse homem, Jesus, 100%, com um caráter libado, uma formação de fé e uma dinâmica de dignidade que enobrecem a história do Jesus humano. Nessa manhã, o argumento da palavra de Deus é suficiente para dizer que nenhuma desculpa que nós possamos dar, nenhuma desculpa pode justificar como vivemos diante dos momentos inusitados, da forma com que vivemos, senão em depender de Deus, em esperar Deus, e que a vontade dEle continue se cumprindo sobre nós. Por 3 vezes, Jesus pediu. O número 3 para o judeu é um número completo, por isso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não precisava pedir por 3 vezes mais, porque era completo o sentimento dele. Ele queria, se possível, que aquele cálice se passava, mas ele queria também que a vontade de Deus se cumprisse. Você é capaz de nessa manhã, diante do que você está passando, dizer: não seja a minha vontade, Senhor, mas a tua? Eu consigo agora entender e olhar melhor a minha própria vida, a minha própria realidade? Eu consigo ver algo diferente diante do que eu estou vivendo?
eu estava me escorando em pessoas e me decepcionando, porque essas pessoas não estavam ligadas como precisavam ao meu momento. Eu estava achando que ainda pudesse ser diferente o que eu estou vivendo e achava que as coisas podiam tomar um caminho diferente. Na última fase da vida, as coisas se tornarem outras, mas não está mudando. Cada vez que se passa, mais difícil fica. Você pode, nesse momento, dizer, graças a Deus, porque, além de vivo, Deus está comigo, e mesmo não passando o cálice do meu sofrimento, não passará também a graça e o poder, e o consolo, e a misericórdia, e o amor deste Deus para comigo. Você pode declarar, diante do seu momento adverso, fé neste Deus, que é o nosso provedor, sustentador, Senhor, Salvador. Eu quero orar, mas eu me sinto limitado para essa oração diante das lutas, adversidades, e eu quero convidar o pastor Roberto para fazer essa oração no meu lugar. E é possível que, como eu preciso desta palavra, você também precisa desta palavra. Você também, como eu, pode ficar em pé onde você está. E você também pode dizer isso para Deus: Senhor, é comigo essa palavra nessa manhã. É comigo esse movimento nessa manhã. Porque as lutas são grandes, os desafios são grandes, parece que vão nos sucumbir. Mas nós, nessa manhã, mais do que alcançados pelos dilemas, pelas circunstâncias difíceis, nós estamos sendo alcançados pelo Teu Santo Espírito. E o Teu Santo Espírito nos diz nessa manhã que o Senhor está conosco. Está complicado, mas o Senhor está conosco. Dá vontade de dizer, passa, vai para longe de mim isso. Mas se for Tua vontade, que se cumpra. Eu estou disposto a fazer a Tua vontade. O pastor Roberto vai estar conduzindo essa oração. Onde você estiver, sentindo-se à vontade, como eu, você também pode ficar de pé e se colocar diante de Deus, para poder entender a vontade dEle, que é sempre grande sobre nós. Oremos, irmãos. Pai querido, a Tua palavra foi tão clara, tão tocante em nossos corações. Pai, quando nós passamos por momentos complicados, difíceis de nossa vida, como nós sentimos frágeis, Pai. E às vezes não permitimos que o nosso sentimento de gratidão nesses momentos aflore. Mas a nossa autopiedade, e até questionamos o Senhor, porque estamos passando por isso. Mas nessa manhã, através da palavra do Senhor, nós entendemos que mesmo aqueles momentos duros, difíceis de nossa vida, o Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa. E muitas vezes, Pai, se não fosse a força do Senhor, nós não suportaríamos. Sem dúvidas, iríamos sucumbir. Mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, por esta palavra que ouvimos e que ela encontre guarida em nossos corações, para que seja entendida e praticada.
queremos agradecer porque mais uma vez o Senhor usou o teu servo como instrumento nas tuas mãos para transmitir aquele recado que o Senhor tem para os nossos corações. Muito obrigado, Pai. Mas continue, Senhor, nos dando forças para que enfrentemos as vicissitudes da vida com coragem, com galhardia, mas acima de tudo com fé e certeza de que o Senhor está conosco. Dá-nos sempre a esperança de que em Cristo nós somos vitoriosos. O teu Filho, Pai, deixou-nos um exemplo claro, que muitas vezes não é a nossa vontade que deve fluir, mas a tua. E nós sabemos que a tua vontade é boa, é agradável, tua vontade é edificadora. Muito obrigado, Pai. Agora queremos colocar a vida de cada irmão que diz no seu coração que precisa dessa força do Senhor. Queremos também pedir que o Senhor alcance aqueles que estão nos acompanhando de forma online. Abençoa-os também, conforta os seus corações. Visita nossos irmãos enfermos, que mesmo no leito da enfermidade, eles entendam que tudo que estão passando devem colocarem-se submissos à tua bendita vontade. Muitas vezes nós queremos uma cura rápida e fácil, mas o Senhor muitas vezes usa a enfermidade para trabalhar a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso caráter. Sê conosco, Pai. Receba nossa gratidão pela mensagem desta manhã e receba este culto como pleito de nossa sincera gratidão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.